Amém, queridos. Abram suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 2, dando continuidade ao livro de 1 Samuel. Semana passada, sábado passado, nós estivemos tratando a questão do Salmo de Ana. E hoje o título é um título um pouco pesado, porque as coisas que a gente vai tratar hoje são coisas um pouco pesadas, e o título é O Sacerdócio da Corrupção. Esse termo sacerdócio, ele pode ser muito distorcido, inclusive, às vezes, usado fora do seu contexto. Então, por exemplo, quantas e quantas vezes a gente ouviu falar, por exemplo, que o homem é o sacerdote do lar, né? Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso? Que o homem é o sacerdote do lar. Alguém já ouviu isso? Eu acho que todos nós, né, encontros de casais, talvez apostilas sobre casamento, coloca sobre o homem praticamente a responsabilidade do sacerdócio, né? Qual que é o problema disso tudo? É que não cabe ao quesito família a aplicação dessa palavra. Porque sacerdócio, qual que era a função do sacerdote? Nós tínhamos no Antigo Testamento toda uma tribo que era separada para cuidar especificamente das questões do templo. Tudo que envolvia os movimentos que eram utilizados para a manutenção do templo, era uma tribo em específico, que era a tribo dos levitas. Então, por isso também não faz nenhum sentido o uso do termo levitas, né, nos dias de hoje, como alguns crentes jacus gostam de utilizar, né? Eu lembro que na igreja presbiteriana, lá, o pessoal tinha essa mania de usar o termo levita com relação ao pessoal do louvor, né? Eu tinha uma raiva disso, falei assim, cara, o que vocês estão falando? Que linguagem é essa? Isso não tem nada a ver com a igreja, e sim com a tribo dos levitas, né? E dentro dessas tribos havia a família sacerdotal, que era composta pelo sumo sacerdote e os filhos do sumo sacerdote, que eram chamados de sacerdotes. E qual que era a função dos sacerdotes? Eles eram os responsáveis pela parte mais interna do templo, enquanto que os demais não podiam nem fazer uso dessa parte mais íntima do templo. Somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santíssimo Lugar, que era a parte mais interna do templo. E os sacerdotes, que eram os filhos do sumo sacerdote, eles tinham também um certo acesso. A demais tribo dos levitas, nenhum deles podiam adentrar dentro dessa parte mais íntima do templo. E eles eram responsáveis pela parte de, por exemplo, desmontar a tenda do tabernáculo, de carregar os utensílios do tabernáculo. Então, isso dizia a respeito, né, a parte de limpeza, né, a parte da música. Então, olha só, a parte da música, por exemplo, era uma parte somente do ministério levita, né, dos levitas, né, do ministério levítico. E hoje só se usa para a questão musical, né? Então, não é isso. Então, aonde isso se aplica dentro da fé cristã? Em nenhum lugar. Quando o apóstolo Pedro ele vai se referir à igreja, ele fala: vós todos sois sacerdócio real. É por isso que no protestantismo acaba a ideia de sacerdote, como uma pessoa, por exemplo, o padre é o sacerdote. Dentro do protestantismo isso se acaba. E o sacerdócio, a gente declara, isso é uma unanimidade, é aquilo que o protestantismo abraça de modo geral. Foi um dos fundamentos, um dos pilares do protestantismo, foi justamente o sacerdócio universal. O que isso quer dizer? Que o homem é o sacerdote do lar? Não. Que
Todos nós agora somos sacerdotes. Todos. Homens, mulheres, maridos, esposas, filhos, todos são sacerdotes. Por que sacerdotes? Porque todos nós agora estamos incumbidos de cuidar das coisas do Senhor, de ministrar ao Senhor. Não existe mais templo. Agora o templo somos nós, somos nós. E nós tem que cuidar desse templo a qual o Espírito Santo habita. Então, todos nós somos chamados a esse ministério, a esse chamado, primeiro de tudo, de ministrar de modo pessoal, de modo subjetivo, a nossa relação com Deus. Amém? E isso é sacerdócio universal. Não tem mais um mediador ou humano que não seja o Senhor Jesus, que se coloque entre o povo e a presença de Deus. Então, o povo era inibido de se achegar ao templo. Nem os próprios levitas podiam entrar na parte da intimidade do templo. Somente o sumo sacerdote podia ocupar esse lugar. Agora não. Não existe mais esses intercessores, esses mediadores entre nós e o próprio Deus. Do contrário, agora o acesso a Ele é absoluto para todos nós, que agora sim estamos ocupando o papel do sacerdócio. Então a gente vai ver, nessa história de hoje, a partir do verso 12, mais uma tragédia na história de Israel. Mais uma tragédia naquilo que a gente já tem visto até agora. Nós vimos todo o Pentateuco lá, a decadência dos israelitas, depois a gente viu toda a questão de Josué, depois entramos em Juízes, e a gente vê que é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Tem momentos em que o povo tem uma certa graça, um certo chamado, e toma certas posições, e acontecem certas revoluções espirituais, mas tudo aquilo é momentâneo. E aí, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, ou me levar antes, se nós chegarmos a primeira, segunda Reis, primeira e segunda Crônicas, vocês vão ver o que acontece com Israel e com Judá, que são os dois reinos que depois se dividem, ladeira abaixo. Tudo ladeira abaixo. E tudo um propósito de Deus em tudo isso, que é apontar para aquele que é digno de toda honra, glória e louvor e adoração, o Senhor Jesus. Amém? Aí vamos lá, queridos. 1 Samuel 2,12 em diante diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Então, olha só a decadência moral de Israel. Eles tinham saído ali do período dos juízes ali, como eu falei domingo passado, a maior parte dos teólogos defende que foi o próprio Samuel quem escreveu o livro de Juízes, ainda que Samuel não estava lá. Por exemplo, acredita-se que o livro de Crônicas, de Segunda Crônicas, por exemplo, foi Jeremias quem escreveu, muito tempo depois. Então, essas histórias, elas eram praticamente assim, de modo oral ou escrito em alguma coisa que chegou até eles, e eles então faziam essas espécies de genealogias e tudo mais, até chegar, por exemplo, o profeta Jeremias, que escreveu Primeira e Segunda Crônicas, que é aquilo que alguns defendem. E por aí segue. Então, a gente vê que aqui chega a esse período. Esse termo Belial, por exemplo, que a gente vê aqui, hoje, muitas vezes, se utiliza esse termo Belial para se referir ao próprio Satanás. Então, é como se estivesse dizendo, esses caras são os filhos de Satanás. Mas, naquele contexto, o termo ele é utilizado para pessoas ímpias, rebeldes ou sem lei. Então, olha só, a forma como os sacerdotes, nesse caso aqui, os filhos do sumo sacerdote, lembrem-se que haviam os levitas, haviam os sacerdotes e havia o sumo sacerdote. Sumo sacerdote era Eli. Sacerdotes, os filhos de Eli. E aí haviam os levitas que faziam as outras ocupações em relação ao templo. Então, olha em que ponto de degradação espiritual, moral, Israel havia
chego. Nem os sacerdotes haviam escapado da falência em obedecer a Deus, ou obedecer à lei. Nem os sacerdotes. Aqueles que deveriam prisar, ser de alguma forma zelosos para com tudo no que diz respeito ao seu ministério, eram aqueles que estavam da mesma forma como o povo, caindo nos mesmos erros que o povo, entre eles, dar as costas para aquilo o qual eles tinham que ter total zelo, porque os sacerdotes eram aqueles que cuidavam da parte do sacrifício, eram aqueles que colocavam literalmente a mão na parte daquilo que ia ser oferecido a Deus. Então, os sacerdotes agora, eles eram chamados de ímpios, rebeldes, homens sem lei. Mas, afinal, quais os pecados cometidos que trouxeram sobre eles o título de filhos de Belial? E aí nós vamos ter a descrição bíblica. A partir do verso 13, diz assim: porquanto, olha só, queridos, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em suas mãos. Enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia aos homens que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não por força a tomarei. Então o primeiro pecado é que eles estavam roubando o próprio sacrifício. Que coisa absurda. Que coisa estúpida. Que coisa maluca de se fazer. Eles eram responsáveis para quando o povo trazia, os animais, aquilo ali não era para eles. Aquilo era para ser utilizado para o Senhor. Então aquilo ali não pertencia a eles. Aquilo pertencia ao Senhor. Não era deles. Eles não estavam roubando de ninguém, não estavam roubando do diabo, não estavam roubando de uma pessoa, não estavam roubando dos anjos, não estavam roubando dos demônios, não estavam roubando nada disso. Eles estavam roubando do próprio Deus. Era aquilo que pertencia a Deus, eles estavam tirando das mãos de Deus, impedindo. Agora, o mais maluco nisso tudo é que qual que era o propósito do sacrifício? Amenizar o quê? A ira de Deus. O sacrifício é para que o pecado do povo fosse retirado. Esse era o propósito. Então, aquilo que era para ser usado para que a ira de Deus não viesse sobre o povo e punisse os pecados do povo, eles estavam livrando. Eles estavam tirando do seu propósito. Eles haviam sido chamados para serem os mediadores, aqueles cujo papel era direcionar a ira do Senhor para o sacrifício. Então, aquilo que se colocava entre a ira e o povo, eles tiravam. E o que sobrava? A ira. O papel do mediador é esse. Ele se coloca entre o povo e Deus. Foi esse o papel que muitas vezes Moisés fez, não foi? Que Abraão fez. Que se colocou: olha, Deus, se tiver alguém ali que seja justo, o Senhor trará juízo. Esse é o papel do mediador. Esse devia ser o papel deles. E o que eles estavam fazendo? Pensando neles, saindo do lugar da sua posição e dizendo, em outras palavras: lasque-se o povo, dane-se o povo. Aonde isso se reflete, queridos? Na nossa vida.
Qual é a aplicação disso para as nossas vidas? Eu penso que quando oferecemos aos homens uma teologia do favorecimento, ao invés de uma teologia fundamentada na graça, estamos destruindo a obra redentora de Jesus. Estamos tirando dos homens a única coisa que de fato nos torna livres do juízo, da culpa e da condenação eterna. O que eu estou dizendo com isso? Que hoje, talvez, essa manifestação desses sacerdotes está se refletindo nesses tipos de teologia que nós temos hoje em dia. Essa teologia que tira o sangue, tira a eficácia do sangue, tira a eficácia da cruz, tira o poder da cruz e coloca qualquer outra coisa no lugar, nós estamos destruindo, tirando a única coisa que impede a ira de Deus contra o povo, ou contra as nossas próprias vidas. Nós estamos trabalhando na célula, um dos livros mais, para mim, poderosos já escritos, que é o livro A Vida Cristã Normal, do Watchman. E na última célula agora, nós estamos no momento da ministração da palavra, né? Primeiro nós fizemos uma homenagem a São João, né? Mas depois a gente teve a parte da ministração da palavra. É brincadeira, tá, pessoal? Né? Antes que façam um corte e amanhã está eu na internet, né? A gente estava falando sobre essa questão, né, do o que nos aproxima de Deus. Quando a gente vem, por exemplo, no culto aqui, e a gente ousa levantar as mãos para adorar a Deus, ou eu ouso vir aqui na frente e ministrar a santa palavra de Deus, quando os músicos ousam vir aqui e tocar músicas de louvor ao Senhor, ou servir no que quer que seja, o que nos faz? O que nos move? Quando a gente entra no nosso quarto, ou qualquer lugar que seja, em que a gente vai voltar as nossas vozes para a presença de Deus, o que afinal nos traz para perto de Deus? Que nos dá a ousadia de entrar na presença de Deus. Daí a gente estava tratando essas questões, por exemplo, de quando a gente peca, o que acontece naturalmente? Nós nos afastamos de Deus. Nós queremos fugir de Deus, que nem Adão, né? Adão, quando pecou, Deus chamou ele, o que ele fez? Se escondeu. Ele se esconde da santidade de Deus. E isso é o natural de cada um de nós. Quando nós pecamos, quando nós erramos, a nossa tendência natural é fugir da santidade de Deus. Porém, nós estamos falando que isso deveria ser o contrário para mim e para você que cremos no sacrifício de Jesus. Porque isso indica que a razão pela qual nós estamos nos achegando a Jesus está absolutamente equivocada. Eu não venho aqui pregar para vocês, eu não venho aqui servir, ninguém aqui deveria vir aqui servir focado no comportamento. Eu não estou aqui na frente porque essa semana, sei lá, jejuei 3 dias, porque eu falei mais línguas essa semana, porque eu vi anjos essa semana, porque eu orei 7 vezes por dia, que nem a dona Irã Hudson. Eu não venho aqui por causa disso. Não é o meu comportamento que me permite estar na presença de Deus. Nunca foi e nunca será. A única razão, desde ontem, hoje e para todo sempre, que nos permite estar na presença do Senhor Jesus e do Deus Todo-Poderoso, é por meio do sangue do Senhor Jesus. Então, quando eu venho aqui, eu estou bem consciente que não diz respeito a mim. Quando eu levanto as minhas mãos, quando você levanta as suas mãos, não diz respeito a você. Mais uma vez, queridos, em nenhum momento o Senhor Jesus olha para mim, para você, e Ele tem algum tipo de
de expectativa para além daquilo que nós somos de fato, pecadores. Eu e você não decepcionamos Deus. Deus sabe exatamente quem nós somos. Então, a razão pela qual o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos é por causa do sangue. E se nós hoje somos os sacerdotes, qual a razão pela qual nós estamos adentrando no Santo dos Santos? Por causa da única razão, por causa do sangue. Então, é o sangue que nos coloca na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Então, quando você tira isso e você coloca que Deus te aceita porque supostamente você tem uma espiritualidade maior do que os outros, ou porque eu me santifico mais do que os outros, então, por causa da minha santificação, é isso que permite o meu comportamento, eu adentrar na presença de Deus. Esse tipo de ensino está destruindo o Evangelho da graça. Amém? Sem falar, e aí nós estamos falando da parte soteriológica do Evangelho, né, que é a parte da doutrina da salvação. Né? E aí tem outras coisas, né? Por exemplo, para você ganhar um dom, o dom deixou de ser dom. E a Bíblia, em nenhum momento ela fala assim, em nenhuma vírgula da Bíblia fala assim, que se você jejuar mais, você vai receber o dom de línguas. Nenhuma vírgula da Bíblia diz isso. O tempo todo a Bíblia diz que isso aí é a dispensação da graça do Espírito Santo que dá a cada um, segundo a sua graça. Ele olha para o pipo e fala assim, você vai falar em línguas, você vai ter interpretação de línguas. No meu caso, ele falou assim, você não vai falar em línguas. Mal português você vai saber falar. É isso. O teu chamado é esse, o teu chamado é esse. E pronto. Ah, porque ele olhou para mim e falou, esse cara é especial, então eu vou fazer isso. Não. Tom, ali, é presente. É a graça. É graça. Além disso, tem aqueles que fazem do Evangelho como se o Evangelho fosse unicamente uma questão financeira, de benefício próprio, onde o Evangelho deixou de ser a razão máxima da nossa vida, que é estar com o Senhor, quebrar a barreira que nos separava dele, e agora estamos juntos com ele, para viver para sempre com o Senhor. Que riqueza na terra pode ser comparada a isso? Que riqueza na terra pode ser comparada a ter Deus na nossa vida e a morar com o Senhor para todo sempre? Você acha que a gente na eternidade vai se importar com ruas de ouro? Né? Eu acho interessante isso, né? Quando o apóstolo João ele vê lá o céu, a Nova Jerusalém, ele começa a descrever, né, as portas, né, as pedras preciosas, as ruas de ouro, tudo isso ele fica descrevendo, né? Eu falo, eu não estou desprezando a Bíblia, tá, queridos? Eu estou dizendo que às vezes a gente fica mais focado no céu do que quem está lá, né? Do que quem está lá. É o Senhor Jesus. Então eu fico pensando que esses profetas da prosperidade aí, eles devem sim, quando vê essas descrições do João, o olhinho deles fica brilhando, né? Cara, eu vou caminhar em ruas de ouro. Preciso ir para esse lugar para caminhar em ruas de ouro. O que a gente quer com ouro no céu, queridos? O que a gente vai fazer com ouro? O que você vai fazer com ouro no céu? Ouro aqui na terra, tudo bem, mas no céu, o que você vai fazer com ouro? João ali, ele não está descrevendo ali, queridos, em sentido de valor material. As coisas que João está descrevendo ali é no sentido do valor real, que vai para muito mais além do que questões materiais, que é o lugar onde Deus está. E isso que é a questão. Isso é o grande valor, que o nosso Deus está lá.
Amém? E ele continua, então, a aplicação disso nos dias de hoje é tudo aquilo que substitui o sacrifício e coloca outra coisa, que pode ser a nossa justificação própria, o dinheiro como primazia, né? O objetivo do evangelho é enriquecer, não tenho nada contra enriquecer, não é isso, mas quando o objetivo do evangelho se torna isso, para mim é um problema. Que é o que muitas vezes acontece. Verso 17: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, veja só, o pecado deles estava afetando não somente, eles estavam roubando o sacrifício, como a própria motivação do povo em sacrificar ao Senhor estava sendo afetada. O zelo do povo por santificação, por buscar a santificação, buscar cobrir o seu pecado, estava sendo ao ponto do povo falar assim, cara, para que eu vou fazer isso? Olha o que está acontecendo. Às vezes eu posso ser um mau exemplo nesse aspecto prático na minha vida. Quando o meu zelo por santificação, ele é comprometido por uma vida, por exemplo, de promiscuidade, de mentira, de vagabundagem, de tantas outras coisas. Onde as pessoas podem olhar para mim, olha, poxa, se esse cara é assim, para que eu vou ser? Né? E a gente é levado pela onda do outro. O Brennan Manning, ele fala, se eu não me engano, é na Assinatura de Jesus, ele fala isso, que jamais nós temos que ter os nossos olhos no horizonte. O crente não caminha olhando para o horizonte. Nunca. Eu nunca posso olhar para o comportamento, sei lá, do Fernando, especialmente do Fernando. Eu nunca posso olhar para o comportamento do irmão e ter ele como padrão para a minha vida. Porque, fatalmente, o irmão é como qualquer outra pessoa. É um pecador. Amém? Então, assim, se ele me dá o exemplo que é um homem que busca a Deus, amém. Então, eu tenho ele como exemplo. Se ele não é um homem que busca a Deus, eu não tenho ele como exemplo. Mas isso jamais pode ser aquilo que define a minha espiritualidade. A minha espiritualidade não pode estar fundamentada no outro. Amém? Certo? Para mim, uma das maiores tragédias dessa nova geração é não ver mais uma geração que busca a Deus. A gente vê muito show. Às vezes eu vejo alguns vídeos de jovens numa igreja assim, né, cara, pulando na hora do louvor, aquela festa, aquela coisa toda. Né? E aí, logicamente, que eu não conheço a realidade desses jovens e, né, não sei o que realmente acontece. Mas, quando acaba aquilo ali, quando o culto acaba, esses jovens, durante a semana, estão buscando o Senhor? Estão jejuando? Estão lendo a palavra? Estão evangelizando? Estão alcançando vidas? Estão conhecendo ao Senhor de fato? Essa é uma preocupação. Sempre houve aqueles que amavam a Deus, que queriam conhecer a Deus, e aqueles que... Nossa, meu tempo de igreja presbiteriana dava uma raiva. Uma raiva, porque assim, na hora do louvor, sabe, aquela pulação, aquela festa, tudo, né? E eu amava aquilo. Eu também estava ali. Mas daí, quando a gente chamava para... Gente, olha, a gente vai vir aqui para a igreja todos os dias, 6:30 para orar, para buscar. Bora? Não aparecia ninguém. Vinha 2, 3 no máximo. Agora, se fosse para fazer qualquer outra coisa, para jogar futebol, por exemplo. Churrascada. Tinha jovem hoje, hein? Estão descobrindo a estratégia da minha célula, por exemplo, é a comida. Entendeu? Depende do cardápio, vai todo mundo.
Então, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Olha a coisa mais absurda que o texto vai falar agora, queridos. Olha em que ponto que chegou o sacerdócio desses homens. Ouvia tudo quando seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E aqui o texto não fala que era uma ou duas, fala que era em bandos. E aonde que era feita a orgia? Na porta do templo. Por que não dentro? Por que não dentro? Porque não podia. As mulheres não podiam entrar, tinha que ser do lado de fora. Então, dentro da tenda, não podia, mas na porta, podia fazer toda aquela orgia do que estava acontecendo aqui. Tamanha era a degradação moral desses homens. E a lei dizia muito bem claro como é que era a punição, por exemplo, desses tipos de pecado, que era o apedrejamento, que era a morte. Então, esses homens estavam ali e estava tudo certo. Então, o segundo pecado dizia respeito à prostituição sacerdotal. Literalmente, aqueles sacerdotes fornicavam com as mulheres na porta da congregação. E o texto diz que eram bandos de mulheres, não eram uma nem duas, eram bandos de mulheres. E aí aonde isso se aplica também ali no nosso contexto. Daí entra tudo aquilo que Paulo vai falar em suas cartas a respeito da imoralidade sexual, da questão daquela palavrinha grega que é a tal da porneia, onde vai abranger todos os tipos de pecado que diz respeito à questão da nossa sexualidade, que não muda absolutamente nada quanto à lei. A lei colocava lá os seus limites quanto à sexualidade. Chega o Novo Testamento, a única coisa que lá em Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, os apóstolos falam para a igreja, para os gentios: olha, não comam carne sacrificada aos ídolos, né? Uma das coisas. Segunda coisa, com relação aos outros deuses. E a terceira coisa, a imoralidade sexual. Não é permitido, nem aos judeus, nem aos gentios. Gentios vinham daquele vale tudo, muito parecido com isso daqui: pederastia, incesto, fornicação, culto de prostituição em adoração à deusa Diana, por exemplo, a Efrodite. Tudo isso era feito de modo ritualístico, por meio da sexualidade. Agora essas pessoas vêm para a fé cristã. E o apóstolo Paulo e os demais apóstolos falaram assim: olha, acabou. Acabou. Agora a sua sexualidade está debaixo daquilo que Deus determinou como limite para exercê-la. Amém? Amém, queridos? Certo? Porque é um problema o que está acontecendo hoje, né? Alguns teólogos têm trazido certas coisas, certas posições em relação a isso, e sendo conduzidos por uma ideia progressista dentro da teologia, que é aquilo que a gente denomina de teologia liberal, aonde que se olha para certas questões ligadas ao Novo Testamento, nem ao Antigo Testamento, as questões do Novo Testamento, e entende que, por exemplo, as questões da sexualidade não se aplica mais. Não sei quanto vocês viram essa semana, um pastor entrevistando uma mulher trans e falando de uma forma meio que elogiosa, né, com relação a isso tudo. E até o povo não pode me ver quieto, que instrumentos do Satanás vem me cutucar e querer me provocar, fazer qualquer tipo de comentário. E o que eu respondi, eu falei assim: olha,
com relação a essa pessoa, né, e citei uma outra pessoa, nada de novo. Nada de novo. Para mim, não é novidade isso. Isso daí é o caminho certo de todo aquele que percorre o caminho do liberalismo. É isso. Esse é o fim do liberalismo. Porque o que é o liberalismo? O liberalismo, ele pega as escrituras, e as escrituras deixam de ter valor absoluto e passam a ter um valor relativo. Então, ela perde o seu peso de verdade absoluta. E ela passa a ser algo ajustável à nossa verdade individual. Então, cada um faz da sua verdade sobre as escrituras. E ponto final. Eu participei de um podcast na terça-feira, onde eu falei algumas coisas, meu testemunho, né, e tratei das questões do movimento punk, não sei quem que assistiu lá. Mas, cara, eu falei do meu testemunho, veio três irmãos em Cristo lá, e fizeram um comentário, tipo assim, de cunho político, né, falando da Gólgota, e julgando a Gólgota como se as minhas posições políticas dissessem respeito à Gólgota como um todo. E eu falei, cara, peraí, né? Há coisas assim de posições que eu tive lá, que eu me arrependo, entende? Né? Já falei isso de púlpito, né? Existe uma posição do presbitério dessa igreja de que nós não nos posicionamos mais publicamente, partidariamente. Existe uma posição em que os pastores, a isso nós não nos permitimos mais. Mas aquilo aconteceu, me arrependo, pum. Mas daí eu apontei uma outra coisa para essas pessoas. Falei, só que, veja bem, isso aí não foi uma questão ligada somente à pessoa do Pipo. Todos os pastores que se posicionaram, que foi a grande maioria, se lascaram nesse aspecto. Seja qual for o espectro político que se posicionou. E eu apontei uma coisa que foi uma realidade. Os 2 pastores dessa cidade que defenderam pautas progressistas, suas igrejas fecharam as portas. E praticamente todos os seus membros, hoje, estão abraçando ideologias de gênero, o uso de drogas e sabe Deus o que mais. Eu falei, então, assim, a Gólgota teve o seu prejuízo por causa das minhas posições? Teve. Infelizmente, teve. Porque tem pessoas que olham assim, o Pipe pensa assim, então todo mundo ali pensa assim. E eu falei, não, senhor. Porque na Gólgota é o seguinte, todo mundo aqui é livre para pensar o que quiser, queridos. Votar em quem quiser. Qualquer espectro, vocês são livres e ponto final. Amém? Certo? Amém? Certo? Gostem, não gostem, votem em quem vocês quiserem. E uma das coisas que eu também deixei claro, nunca no púlpito, vocês são testemunhas disso, eu defendi qualquer político que seja. E não permito que o faça. Nem eu e nem ninguém. Nessa igreja, no púlpito dessa igreja. Porque o púlpito dessa igreja é sagrado. E aqui só serve para uma única coisa: falar de Jesus. Glorificar o Senhor Jesus. Então, eu não aceito que fale que a Gólgota é assim. Espera aí, não confunda. Pipe na internet é uma coisa, a comunidade Gólgota é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Certo? Mas, ainda assim, o Pipe da internet, hoje, não é mais o Pipe da internet de 10 anos atrás. Mudou. Mudou. E é isso que é legal. Não é legal isso? Não é melhor a gente pegar e reconhecer? Não, espera aí, está errado. Isso aí fez um estrago no reino. Entende? Eu também sou o culpado disso. Me arrependo e mudo a minha posição em nome de Jesus e vamos em frente. Amém? Certo? Sabe por que fez um estrago, meus queridos? Você percebe isso quando você vai fazer evangelismo de rua hoje. Vai falar de Jesus na rua para você ver o que acontece. O estrago que foi feito nesse país, no evangelho, por causa da maldita política. Então, por causa disso,
agora não sei se tem tempo de consertar isso, né, porque o estrago já foi feito, mas é o que aconteceu, e amém. Nos arrependemos, mudamos, e hoje a nossa postura, em nome de Jesus, é de não cair no erro nunca mais. Por que eu estou falando isso? Por causa dessa questão, né, da tal da porneia, né, aonde que hoje a imoralidade sexual, ela faz parte praticamente da eclesiologia da igreja, ou melhor, de algumas igrejas. Mas, ainda que, por exemplo, nós não tenhamos, a Gólgota não é uma igreja liberal, está muito longe disso, de ser uma igreja de cunho liberal, né? Até a pessoa falou assim, que a Gólgota tinha que ser mais inclusiva, né? Eu falei, opa, cuidado com o uso desse termo. Cuidado com o uso desse termo. Se inclusivo você quer dizer que aqui é aceito todos os espectros políticos, então nós somos. Agora, se você está querendo dizer que a Gólgota é uma igreja que vai abraçar certas ideologias como normas comuns, não. Nós nunca seremos isso. Pelo menos não enquanto o Pipe estiver vivo. Se depois o Lucas quiser levantar algumas bandeiras, ou quem quer que for me substituir, aí vocês que apedrejem o bendito. E aí, continuando o texto, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Então, Eli questionando o comportamento dos filhos, né? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então, era conhecido o comportamento deles. Era conhecido, todo mundo sabia. E isso que é o pior, talvez, né, que exista no reino, é saber que, por exemplo, né, a gente, todo mundo é colocado no mesmo pacote. Então, assim, os crentes, né, então, quando um crente fala uma coisa que é contrária à ideologia, fogo nos crentes. Quando é um crente que é favorável àquilo ali, e aí? E aonde está Jesus ali? Na presença de Jesus. Por isso que as nossas guerras, brigas e lutas, volto a falar aquilo que eu falei domingo passado, sábado passado, as nossas guerras, nossas lutas, nós temos que escolher, queridos. E eu estou disposto a escolher as guerras certas. Às vezes eu fico vendo alguns apologetas fazendo vídeos de react, né? Eu não sei fazer esses vídeos, mas eu quero aprender a fazer esses reacts, para tentar fazer alguns reacts de uma forma um pouco mais, sei lá, mais sóbria, um pouco menos cutucutável. Gostaram? Porque, poxa vida, parece que assim, a apologética hoje se tornou assim, uma ferramenta de cutucar os outros, entenderam? Porque é cutucável ali o negócio, né? A apologética... Oi? Não, eu acho que não é nem reativo, é uma coisa assim meio que sarcástica, o termo. Entende? Tirando sarro, zoando. Né? Ainda que eu tenho fortemente na minha vida esse Exu, que é o Exu sarcasmo, eu tenho muito forte na minha vida isso, entendeu? Eu tenho que lutar contra isso, porque um dos fundamentos da apologética, e talvez seja a primeira coisa que eu falo quando eu dou aula de apologética, falar assim, cara, a apologética ela tem um propósito. Para quem não sabe o que é apologética, é a defesa da fé, né, seja no sentido de defender, no sentido de responder a um ataque, quanto também no sentido ofensivo. Né? Então, a apologética também ela é ofensiva, no sentido de ir, né, e destruir o argumento para fundamentar um novo argumento. Então, é isso aí. Então, quando eu vou falar da apologética, eu falo assim, olha, o propósito da apologética não é, em si, o orgulho, a soberba. Não é dizer, venci o debate, acabei com aquele coitado, destruí ele. Não é esse o propósito. Porque eu posso ganhar o debate e não ganhar o cara para Jesus.
Entende? Então, a maior parte desses debates que eu vejo, né, cara, aqueles debates que aparecem lá, 20 contra 1, né, 3 contra 3, 2 contra 2, cara, você não chega a lugar nenhum. Nada daquilo. Entende? Como eu gostaria das pessoas falassem, cara, você pensa assim? Eu penso assim. Posso falar como eu penso? Então, eu penso assim, eu acho que... E aí você apresenta a tua cosmovisão, tornando ela talvez um pouco mais lúcida, né, aceitável, entende? Porque senão fica só debate, só briga. Esses dias um cara me chamou para participar do podcast dele, eu falei, não. Porque eu não tenho mais esse tipo de coisa, de participar de debate, de briga. Não quero isso. Se é só para brigar, então vamos no soco de uma vez. Saímos na porrada e está tudo certo, né? Quem ganhar, ganhou, né? Provavelmente eu vou ganhar, porque se eu dou uma cabeçada, mato o cara na hora. Então, o propósito da apologética é isso, queridos, é a gente apresentar algo, porque, cara, como a gente precisa disso, sabe? Como a gente precisa rever até mesmo a forma como nós temos apresentado o Evangelho, né? Que muitas vezes é uma forma muito mais no sentido de ganhar. Ganhar para quê? Acho que Jesus estava preocupado em ganhar uma discussão, né? Acho que era essa a preocupação. O que eu gosto nas Escrituras é isso, que Deus, Ele simplesmente não responde. As pessoas chegam, Deus, mas e aí? Cri, cri. Ele finge que não te ouviu. Está nem aí. Porque tem coisas nas Escrituras que não falam, que não respondem, ponto final. E acabou. Amém, queridos? Não, filhos meus, porque não é boa esta forma que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Portanto, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. É legal isso no texto, né? Eu gosto disso em Deus. Menos quando é comigo, né? Obviamente, né? Quando é com os outros, que legal. Quando ele vira para mim, ops. Graças ao Senhor Jesus, graça, misericórdia. Olha, você renovou hoje de manhã. Não. É com os outros lá, né? Agora, quando é com os outros, a gente até aplaude, né? Celebra, faz festa. Quando é com a gente, não, graça, né? Teve um pastor que a vida inteira dele, assim, no seu ministério, qualquer pisada na bola, por exemplo, de um pastor, qualquer coisa assim, ele expulsava do presbitério, expulsava da igreja, excluía sem problema nenhum. Fez isso com vários durante quando ele era o pastor sênior da igreja, né? Radical, levava isso para o presbitério, era decidido no presbitério, não tinha conversa, não tinha graça, não tinha passar por um período de restauração, por exemplo, na vida do indivíduo que pode, né, incorrer com certeza em algum tipo de erro. Era faca na caveira, ponto final e acabou. Até acontecer com ele. E aí, como todo ser humano, que está sujeito, como todo ser humano, a incorrer naqueles mesmos erros de todo ser humano, porque a potência, mais uma vez a gente vai falar, a potência, queridos, é nata de cada um de nós. Qualquer um de nós tem a potência de ser um Hitler na vida. Qualquer um de nós. Temos a potência de ser um serial killer. Temos a potência de ser o pior do pior, do pior, do pior. A potência existe dentro de cada um de nós. E o fato de nós não exercermos essa potência, não manifestarmos essa potência, não diz respeito ao nosso caráter, mas diz respeito à graça e à misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Então, nunca é motivo de celebração pessoal, no sentido de que eu vou olhar para isso e me vangloriar disso. Do contrário, eu sempre falo, ufa, ainda
porque poderia ter sido eu. Essa é a tragédia. Tragédia onde a gente não depende do Senhor. E a graça é justamente ter a consciência de que se eu não sou, é graça. Eu acho lindo quando Paulo fala isso, né? Porque em mim mesmo não habita bem algum. E o apóstolo Paulo está falando isso. Se o apóstolo Paulo está falando isso, e eu é o quê? Negativo. Não é nem zero, é para trás, assim. Então ele está falando isso por quê? Porque peca contra Deus, ou seja, o sacrifício que havia, ele está tirando, então ele está pecando contra o próprio Deus. Se o sacrifício está sendo tirado, o que sobra? Não sobra mais nada. É isso que está acontecendo ali. Ele está tirando aquilo que o livrava do pecado, aquilo que inibia a ira de Deus contra ele, o juízo de Deus contra ele, ele arrancou. Agora ele está pecando contra o próprio Deus, não tem mais sacrifício ali, não tem mais nada. E aí agora ele quer chegar diante de Deus, ele quer viver a vida que ele quer viver, o pecado que ele quer viver, e aí que Hebreus fala, o autor de Hebreus. Aqueles que uma vez provaram do Espírito Santo, provaram do dom celestial, caminharam e caíram, o texto fala, não resta sacrifício para ele, porque novamente estão crucificando o Filho de Deus. Ou seja, só existia um sacrifício, e eu dei as costas para isso, eu apostatei disso tudo, eu rejeitei isso, era a única coisa que havia entre a ira de Deus e eu, era o sacrifício de Jesus. Eu apostato disso, eu dou as costas para isso. Não resta sacrifício, o que vai fazer? Não tem o que fazer, não tem mais nada. E a ira de Deus virá. E nada vai impedi-lo da manifestação desse dia. E aí, queridos, no verso 28, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfodo perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Mais uma vez trazendo para nossas vidas o sacerdócio universal que Pedro fala. Olha que coisa linda o que Pedro fala em 1 Pedro 2,9 acerca de nós. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aquele sacerdócio estava fazendo justamente o contrário de tudo isso. Por isso que é o sacerdote da corrupção, o sacerdócio do pecado, porque tudo que é contrário àquilo que eles tinham sido chamados para ser, eles estavam fazendo. E às vezes eu olho para a minha vida, eu penso, caramba, cara, será que eu estou cumprindo o meu chamado como sacerdote? Não, pastor, queridos, esqueçam isso. Sacerdote no sentido dessa vida de santificação, dessa vida que anuncia as virtudes, o caráter de Deus na nossa vida. Ou a gente é tudo a mesma coisa que o mundo. Não tem diferença entre nós e os filhos de Belial. Não há diferença entre nós e os filhos de Satanás. Algumas pessoas confundem vestimenta, né? Esses dias, quem que foi? Acho que foi das bandas de black metal cristão, né? E aí um cara fez lá um comentário, né? Que, olha, vocês estão equivocados, né? Isso aí é do diabo, né? Aí falou que o Antester era do Satanás, né? Não lembro quais outras bandas que tinham lá, acho que Crimson Moonlight, né? E falei, isso é do Satanás, isso não é de Deus, né? E falou que estava escrito na Bíblia, que aquilo ali era do diabo, né? Falou, porra. Já tinha lá na Bíblia, lá, né? Olha, não ouça black metal, porque black metal é do Satanás, né? Então, obviamente que é uma pessoa ignorante, né, que desconhece a realidade daquilo que a gente denomina como black metal. Esses dias, num grupo lá, até teve lá um old school, lá, um cara das antigas lá, muito conhecido também dentro do movimento,
que veio criticar, né, o uso do termo black metal para se referir a bandas como Ancestor, como Crimson Moonlight, sei lá, né. O cara falou, não pode usar, né? Por quê? Porque o termo black metal, né, significa uma coisa. Eu corrigi ele, falei, não, você está equivocado. Significava algo. Então, o que era black metal? Black Sabbath era black metal, para alguns. Led Zeppelin podia ser black metal para alguns. Então, assim, o que era black metal? Black metal eram as letras, não o estilo de música. Então, o que definia uma banda como black metal? Se as letras, por exemplo, falavam de terror, falavam de, né? Você vai assistir lá um filme lá, o Filho do Diabo, né? O filho de Lúcifer, sei lá, o nome do filme, o filme de terror, entendeu? Então, isso seria classificado como uma música, né, do diabo. Se tivesse uma trilha sonora, seria uma música do diabo. Então, isso seria black metal. Porém, hoje, black metal não tem nada a ver com isso. Black metal não diz respeito às letras. Black metal é um estilo de música. Então, quem é do meio metal vai escutar um Black Sabbath, se alguém falar assim, essa banda é uma banda de black metal. Não, senhor. Isso não é black metal. Isso é heavy metal. É diferente. É diferente. Então, por mais que as letras possam falar, né, do Satanás, o estilo de música não é black metal. Então, o black metal se tornou um estilo. Certo? Amém? Então, por isso que hoje as bandas, como a Ancestor, falam que eles são uma banda de black metal. Teve uma época que a gente usava o termo black metal, né, para dar uma liberada, para dar uma santificada no negócio. Mas isso aí é tudo termo que, na verdade, na prática, não diz nada. Então, porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos... Já estou quanto tempo falando já? Umas 2 horas já? Porque aí Deus vai dar um decreto ali no restante do texto ali, falando sobre o fim da geração, né, do sacerdócio de Eli e dos seus filhos, no restante do texto. Deus coloca um fim. Deus tira o sacerdócio das mãos de Eli e das mãos de seu filho por causa disso. E aí eu fico pensando assim, cara, por exemplo, o livro do Apocalipse, ele foi escrito mais ou menos por João, os críticos dão mais ou menos o ano de 95 Anno Domini. Então não tinha nem terminado o primeiro século, né? Praticamente o cheiro de Jesus ainda estava no ar ali. Provavelmente aquela cruz ainda estava com o sangue ainda meio, né, meio vivo ainda. E aí Jesus começa a escrever algumas cartas. Escreve 7 cartas para as igrejas da Ásia. E aí é assustador, porque não tinham passado, sei lá, um pouco mais de 50 anos, tinha se passado, desde que Jesus tinha ascendido os céus, 50 anos. E a igreja já estava corrompida. A corrupção já tinha entrado na igreja. Especialmente a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, essas duas em especial, elas já estavam fazendo 2 coisas. A primeira coisa era a prostituição, no sentido de aceitar certas questões pagãs dentro da igreja, e a outra coisa era a própria imoralidade sexual. Ele vai falar aqui a respeito de Jezabel e vai usar o termo porneia como termo. E vai falar, olha, vocês estão na imoralidade sexual. Nós estamos falando da igreja do primeiro século, queridos. Não tinha internet. As pessoas andavam cobertas. Não é como hoje. E a prostituição já tinha tomado conta de muita gente. Mas o que é poderoso nisso tudo é que Jesus está sempre falando assim, olha, se arrependam. Saia disso. Saia disso. Ele está chamando a igreja. Saia dessa situação. Se vocês não mudarem o seu comportamento, vocês não saírem disso, se vocês não darem as costas para isso,
eu virei. E aí uma das partes mais tristes disso, ele fala assim, eu vou tirar o candelabro de vocês. Se não me engano, foi a igreja de Éfeso, acho que foi a igreja de Éfeso, onde ele fala isso, que ele ia tirar o candelabro se eles não tomassem o devido cuidado. A igreja de Éfeso acabou. E segundo, posso estar errado, mas se alguém quiser dar uma olhada, se ainda existe igreja em Éfeso, mas, se eu não me engano, nunca mais teve igreja em Éfeso. O candelabro foi tirado de lá. E o evangelho morreu naquela cidade, para todos sempre. Que tristeza isso. Porque aqueles que foram chamados para serem sacerdotes se corromperam. Qual é a reflexão que eu trago para a nossa vida, queridos? Nós temos um chamado ao sacerdócio, todos nós. Temos esse chamado ao sacerdócio. O que nós temos feito com o nosso sacerdócio? O que nós temos aceitado como conduta, como ideologias externas que têm vindo e corrompido o nosso evangelho? O evangelho da graça. O que tem acontecido na nossa vida? Vamos fechar nossos olhos. Deus, eu te louvo mais uma vez por estarmos aqui, ouvindo essa palavra e ouvindo esse chamado para cada um de nós, para rever nossas vidas, nossas mentes, nossa conduta e aquilo que nós temos feito com o nosso sacerdócio, com o nosso chamado para sermos de fato essa nação santa, essa nação que reflete as virtudes daquele que nos chamou. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus, e nos ajude a sermos aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Em teu nome, Jesus. Amém.